Fala galera, boa noite. Tô passando aqui para deixar mais uma mensagenzinha para vocês. Esse final de semana foi ministrado um assunto super legal lá na igreja e eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que foi falado lá e que eu já tinha lido algumas vezes sobre isso, que é sobre relacionamento de pais e filhos e de que forma um mau relacionamento pode afetar a minha vida. Então, vamos lá. Em Efésios 6, fala bem assim: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Gente, se você for analisar, é ponto final. Ele não tem condicionante. Não é para você obedecer seu pai se ele for gente boa, se ele te trata bem, se ele fizer as coisas por você. A Bíblia não condiciona quando fala nesse início. Ele fala que você tem que obedecer seu pai, ponto. E às vezes a gente fala assim: ah, mas você não conhece meu pai, porque meu pai me espancava quando eu era criança. Gente, eu sei que existem situações delicadas que realmente, assim, você tem que vencer dia após dia para superar aquele trauma, aquela dificuldade. Mas, gente, eu sei que existe uma graça e um favor de Deus para quando você coloca no seu coração e decide com o seu coração obedecer seu pai, por mais difícil que seja, por pior que ele seja, por mais carrasco que seja, sabe que existe um galardão para sua vida quando você resolve fazer isso? E aí lá no 2 está escrito assim: honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, em toda a parte anterior da Bíblia, sempre vai ser dado um mandamento, ou seja, uma ordenança. E sucessivamente não existe uma promessa, não tem uma promessa. Esse, olha só pra vocês terem noção, é o primeiro que te garante que, se você cumprir essa ordenança, sucessivamente virá uma promessa, ou seja, você vai usufruir de algo por causa disso, por conta dessa atitude. Que seria o quê? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Ou seja, para que as coisas na sua vida ocorram bem, para que tudo dê certo, para que você usufrua do melhor. E sejais de longa vida, ou seja, para que você viva muito sobre a terra. Então, gente, às vezes a gente não tem noção do que uma desobediência e do que uma falta de honra com os pais causa na vida da gente. Às vezes a gente vê tanto jovem, tanta gente jovem morrendo, e você para olhar o relacionamento com os pais, era horrível. Não respeitava o pai, não respeitava a mãe. Desculpa, eu tô com um pouquinho de falta de ar hoje. Não respeitava o pai, não respeitava a mãe, não honrava o pai, não honrava a mãe, tratava o pai de qualquer jeito. E como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se seu pai é ruim, se seu pai não merece, eu não acho que ele mereça, a gente tem que fazer a parte da gente, porque a Bíblia fala que a autoridade sobre as nossas vidas não cabe a nós julgar. Ou seja, se eles estão errando, Deus vai tratar com eles. Então, eles vão responder perante Deus sobre a forma com que eles estão te tratando, sobre a forma com que eles estão te educando. Então, é Deus e eles, não cabe a mim ou não cabe a você, sabe? Nosso papel é honrar mesmo seu pai e sua mãe. E às vezes a gente esquece, eu brincava com a minha mãe. Eu era uma criança muito arteira. E eu aprontava muito. E a minha mãe sempre brigava, me colocava de castigo e não sei o quê. E eu falava com ela: olha, você me trata bem, porque senão você vai ficar velha e eu não vou cuidar de você. E uma vez a gente conversando, ela falou assim: filha, sabe que quando você falou isso eu parei pra pensar nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, pais, vocês que têm um filho, sobre a sua responsabilidade de educar, de criar, sabe? Lembra disso, que um dia você vai ficar velho e que um dia você vai precisar de alguém pra fazer as coisas pra você, pra cuidar de você. A velhice, gente, eu acho que é uma das etapas mais difíceis da vida. Você já não consegue fazer tudo que você faria antes. Você deixa de governar uma casa para ser governado. Então, seu filho passa a ser seu tutor, dependendo da situação. Então, pensa nisso, às vezes, quando você errar com seu filho, tenha humildade de pedir desculpa para ele.
Cuide dele, ame ele e lembre que um dia você vai precisar dele. E filhos, por pior que sejam seus pais, honre eles. Às vezes nem só por eles, mas pelo exemplo que você vai dar pro filho pros seus filhos. Então, às vezes, por pior que seu pai tenha sido com você, seu filho vai ver o cuidado, o zelo, o carinho que você tem pelo seu pai, a honra que você tem pelo seu pai, pela sua mãe. E ele vai ter isso como exemplo, porque, gente, a palavra até convence, mas o que arrasta é o exemplo, não tem jeito. E no versículo 4 de Efésios fala assim: Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Tem pai que, gente, só misericórdia, o que pode fazer para infernizar a vida do filho, faz. Então, sabe que isso também não cabe. E criar na disciplina e admoestação do Senhor. O que é isso? Instrua seu filho na palavra de Deus, sabe? Porque minha mãe costumava falar muito isso, que a gente costuma dizer que a gente quer deixar para um filho o estudo de herança, porque isso ninguém rouba, ninguém tira dele. Mas sabe que educar seu filho na palavra de Deus, independente de religião, é o que você pode deixar de maior para o seu filho. Eu penso dessa forma. Óbvio que educação é muito importante, mas ter uma base em Deus é extremamente necessário. Porque na hora difícil, quando vier os problemas, se ele tem uma base em Deus muito boa, gente, ele vai conseguir lidar com os problemas, ele vai ser uma pessoa estruturada, ele vai saber que ele não tá sozinho. O dia que você e seu esposo, enfim, não estiverem mais aqui, ele continua sabendo e tendo a convicção que Deus está com ele, que os pais estão com Deus. Então, gente, é muito importante você, como pai, instruir seu filho na palavra de Deus, sabe? E por que eu acho super importante falar sobre isso? Porque existem várias coisas que atrapalham a vida da gente, como eu já falei em um dos vídeos anteriores, falta de perdão. Então, às vezes a gente pode fazer tudo certo, mas não perdoar alguém. Isso é raiz de amargura. Então, isso pode estar impedindo várias coisas de Deus sobre as nossas vidas. Mas a importância de você honrar seu pai e sua mãe, de obedecer, mesmo que eles tenham 100 anos e você 63, você continua sendo filho, você continua tendo que honrar e obedecer seus pais. E, gente, eu não sei vocês, mas eu quero viver bem. Eu quero usufruir do melhor da terra. E eu quero ter uma vida longa. Então, a Bíblia condiciona uma vida boa e uma vida longa a isso. E, gente, pai é pai, né? Só quando você tem um filho que você tem noção do que é ser pai. E se o seu pai não foi um bom pai, deixou faltar, pensa que talvez ele não teve uma base boa pra passar pra você. Ele não tem como dar o que ele não teve. Então, tenha misericórdia. E seja a mudança que você quer dele. Então, se seu pai não é carinhoso, seja você. Ele vai pegar no tranco e quando você menos esperar, ele vai te abraçar, vai falar que te ama. Então, planta aquilo que você deseja nos seus pais ou nos seus filhos. Planta nos seus pais para colher dos seus filhos, porque eles vão ver a forma com que vocês tratam o pai de vocês, os avós de vocês. E era isso que eu queria falar para vocês. Espero que pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Não esqueça disso, não deixe de viver isso. Gente, não é fácil. Quem tem feridas com relação a essa questão de paternidade, eu sei que dói muito, é muito difícil passar por cima. Mas olha, eu te garanto que vale a pena. Porque você vai começar a usufruir de uma graça e de um favor de Deus sobrenatural. Que por mais que no começo seja muito difícil, você vai ver que Deus vai pegar junto com você e as coisas vão se facilitar. E quando você vê, você vai ter um novo relacionamento em Deus, você vai ser exemplo para os seus filhos e você vai começar a colher de tudo do melhor que Deus tem para você. E são coisas tão pequenas que atrapalham a vida da gente e às vezes a gente tá passando por uma situação tão ruim e não sabe por quê. Então, aproveite enquanto seus pais estão vivos, enquanto eles estão aqui, para você aproveitar, sabe? E usufruir deles. E é isso que eu queria falar para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até a próxima!